amigo, minha amiga internauta, mais um episódio, mais um programa no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, né, dos convidados que você indica, das áreas mais diferenciadas. Nós estamos aí basicamente fechando o ano de 2022, essa reta final, e trouxemos aqui durante todo o ano, semanalmente, né, as mais diversas áreas, e hoje mais uma área inédita, que até então ainda não havíamos discutido, não havíamos colocado, né? Tirado as dúvidas, compreendido aí as suas ações. E hoje vamos fazer isso com certeza com muita maestria, porque a nossa convidada é para lá de especial. Então, daqui a pouquinho já vou apresentá-la. Antes, porém, aí, tudo bem, Sheila? Tudo bem, Mazi? Vamos aí com mais um episódio. Então, muito obrigado a você que está aqui conosco, a você que nos acompanhou durante todo esse ano. A gente é muito grato por você que está aí na audiência. Lembrar nossos patrocinadores, né? A Etiquetas Dala, rótulos Ribbons, etiquetas em geral. Está aqui na tela o QR Code, aponta o celular e você vai direto lá para os contatos da Etiquetas Dala. Melhores Imóveis, está aqui também o QR Code para você falar aí com o Diego e com o Jaisso. Eles vão atrás do melhor imóvel para você, seja para alugar, vender, comprar. Com certeza eles vão encontrar uma proposta que cabe direitinho no seu orçamento. E também a Ótica Conforto Visual. Aqui o nosso foco é você. Nosso amigo Alan, um grande abraço. Está aqui o QR Code também para você ir direto lá para o contato do Alan. Então vamos aí para mais um episódio. Mazinho, quem é que está aqui conosco essa noite? É isso. Eu só queria justificar antes que o Edinho não está hoje conosco por compromissos profissionais, né? Uma pequena ausência, mas com certeza já estará junto conosco aí no próximo episódio. Com muito prazer, com muita alegria, quero imensamente agradecê-la, uma parceira de longa data. Já fizemos uma live, inclusive, há uns anos atrás. Está aqui comigo a Gislane de Oliveira Vilvert. Para mim é popularmente conhecida como Gi. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo, Eliomar. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por estar aqui com vocês. E parabéns pelo programa, muito bacana trazer o pessoal da cidade para cá, o pessoal que está aqui por perto para cá, para falar um pouco, né, de quem é daqui, das coisas que as pessoas estão realizando aqui. Maravilha. Né? Eu quero registrar também, está aqui conosco no estúdio o Bernardo, nosso querido B, o filho da Gislane, né? Agradecer também pela presença, ele está aqui conosco, aqui prestigiando. Gi, vamos começar bem do princípio mesmo, falar um pouquinho da tua formação, né? Como é que entrou para a área da psicologia? Você que é uma profissional já bem experiente, já exercendo várias situações aí dentro da área, nós vamos explorando isso aí devagarinho, mas essa introdução, né? Como começa a psicologia na tua vida? Então, segundo a minha mãe, a psicologia começa desde que eu era criança, porque a minha mãe dizia que, muito pequena, eu queria entender o que tinha dentro da cabeça das pessoas. E o medo dela é que eu abrisse a cabeça de alguém, né? Mas, lógico, não, eu não era uma criança agressiva, não era, de forma alguma. Mas eu queria saber o que as pessoas pensavam. E ela disse que me pegava muitas vezes parada, olhando para as pessoas, tentando entender, provavelmente, o que pensavam, né? Eu não lembro muito bem de tudo isso, mas ela disse que acontecia com muita frequência. E quando eu não podia entender o que as pessoas pensavam, eu não era uma criança que gostava de brincar de boneca, eu botava as minhas bonecas para me dizer o que elas estavam pensando. E daí eu fazia as vozes delas, né? Então, eu entrevistava elas. Então, eu acho que ali já começou um pouco para eu entender, ou para eu querer saber da alma humana. Ou seja, você era questionadora? Essa é uma característica, não? Sim, muito questionadora, muito observadora, né? E muito inquieta. Eu sempre falo que nos dias de hoje, eu ia ser diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ainda bem que não existia, que a minha mãe não me levou no psiquiatra na época, né? Porque senão iam me dar Ritalina. E aí eu sempre fui muito ativa, muito observadora. Tanto que com 4 anos eu sabia voltar da escolinha para casa. E eu morava na Rua Belo Horizonte. Sei, no Garcia, né? Isso. E a minha escolinha era na Rua Amazonas, onde que é o Centro Social Urbano. Não é tão pertinho, dá uma certa distância. Mas eu vinha sozinha com 4 anos. Olha só. Fugida, lógico. Mas deixamos por aí. E, na verdade, eu sempre quis aí, sempre gostei de psicologia, sempre tentei ler muito sobre isso, mas acabei entrando para recepcionista no Teatro Carlos Gomes, onde foi meu primeiro emprego, que foi onde me abriu as portas para muita coisa. E depois eu fui para uma empresa de áudio e vídeo, onde fazia importação na época de áudio e vídeo, né? E aí fiquei por muito tempo. E a empresa, e como adolescente, que aí sempre para o lado mais tranquilo, né? A empresa me disse, olha, era época de vestibular, fui fazer para psicologia era integral,
então era o período integral. E eles disseram para mim, olha, se tu fizeres para administração com ênfase em comércio exterior, a gente te paga metade. Eu falei, opa, vai sobrar do meu salário, né? E eu não vou precisar parar de trabalhar. Então, eu fui para administração que era o foco primeiro. deles, né? Estavam te preparando para seguir continuar na empresa, né? Daí, fui para esse lugar, fiz a faculdade, não gostava muito, mas deu tudo certo, passei com média ótima, uma das melhores médias da sala, mesmo sem gostar, porque eu também tenho uma facilidade de aprender muito rápido, né? Meio autodidata. E aí, quando eu estava no finalzinho da faculdade, sem ser planejado, veio o Bernardo, né? Então, eu digo que eu fui daqui a Indaial passando o perrengue com ele para poder apresentar o TCC. Apresentei o TCC, apliquei o TCC na empresa, deu tudo certo. E continuei nisso, trabalhando com comércio exterior, né? Trabalhei em grandes empresas aqui da região, sempre ou na exportação ou na importação de alguma delas. Até que chegou um belo dia... Nem imaginava isso de ti. Olha que coisa assim... Jamais. Trabalhei em empresa de confecção grande, que já fechou aqui da cidade. Trabalhei em empresa de maquinário aqui da cidade também, na exportação, né? E aí sempre foi nessa área. E aí, depois de um tempo, abri uma loja de confecção, uma loja de moda na cidade de Indaial. Fali, não deu certo, porque realmente tudo que eu não era, né? Não era para ser. Tudo me levava a um outro caminho, né? Aquele lá do começo, que a minha mãe já tinha me avisado. Mas a loja ficou quanto tempo? Ficou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uhum. Daí a gente faliu e... Melhor fechar. Uhum. Foi bem, bem traumático, mas vamos lá, né? Reerguemos e continuamos. Voltei daí para o mercado, para o comércio exterior de novo, né? Então, sempre, se eu precisava, eu voltava. Ali, né? Pela tua experiência, era o que eu sabia fazer de melhor na época, né? E aí, chegou um belo dia, o Bernardo ficou doente, né? E a médica dele falou porque ele ficava integral na escola. Ele chegava às 7h30 da manhã e ficava até às 6. Para quem não sabe, os nossos filhos estudavam juntos. Desde muito pequeno. Eles são amigos desde os 4 anos. Eles são tudo farinha do mesmo saco. E aí, a médica falou, olha, o Bernardo é um menino que nunca vai se adaptar no escritório de 7 às 7, de 6 da manhã às 6, das 8 da manhã às 6. Cumprir uma rotina. Ele nunca vai ser. É isso que está adoecendo ele. Então, ou vocês tiram ele desse lugar e deixam ele só num período que tem que ficar obrigatoriamente, ou ele vai adoecer cada vez mais. Ou seja, o integral estava prejudicando ele. Estava adoecendo ele. O integral estava adoecendo ele. Daí, na época, eu e o Andrei, né, meu ex-marido, a gente sentou, conversou e falou, melhor que então um dos dois saia. Fizemos as contas lá. Eu acabei saindo, né, e eu ficava na parte da tarde com ele. De manhã na escola, à tarde com ele. E, às vezes, com o Matheus junto, né? E aí, só que eu não aguentei, né, pela hiperatividade, eu acho, eu não aguentei 6 meses dessa forma. Eu pensei, agora chegou minha vez de fazer o que eu tanto queria. Fui atrás e pesquisar como é que eu poderia fazer psicologia. E daí, naquela época, estava saindo o curso de psicologia noturno. E aí eu eu podia entrar como aluna que já tinha feito uma graduação. Né? Então, eu entrei como graduada já. Consegui eliminar algumas matérias. Né? Equivalência, né? Fiz equivalência de 9 matérias, né? Nossa, porque são matérias que são optativas, sim, né? Mas que são necessárias. E aí fui e cursei os 5 anos de psicologia como tinha que ser. Só que, ao mesmo tempo, né, só psicologia para mim era pouco já, né? Então, só cuidar do Bernardo e, coitado, né, eu fiz ele estudar muito, né, tadinho. Ele fazia, antes da prova do outro dia, no dia anterior, ele fazia prova comigo em casa, né? E aí ele falava para mim, tu é pior que a minha professora. Volta pro integral, né? Quase isso. E aí eu comecei a fazer pós-graduação junto. Especializações juntos. Como eu já tinha uma graduação... Na psicologia. Fazendo a graduação já após... E eu fazia nos finais de semana, nos sábados, eu fazia a minha primeira especialização, que foi especialização em clínica. Né? Porque dentro da psicologia, é uma coisa que acho que poucas pessoas sabem, a gente tem várias vertentes.
várias formas de atuar. Eu falo que é chegar num monte por vários caminhos diferentes, mas tu vai chegar no mesmo lugar, só que por vários caminhos diferentes, né? Então, eu fui me identificando com um desses caminhos, que é mais a área humanista, mais a área existencialista. Eu acho que eu vou falar um termo agora que as pessoas vão se identificar mais, figura e fundo. Todo mundo já viu aquela figura que tu não sabe se é um vaso ou se são duas pessoas, né? Perfeito. Então, eu fui mais para essa área, né? E aí eu me especializei nessa área enquanto que eu estava fazendo a graduação. E, Chico, quando tu vai cursando ali, tu vai vendo que aquilo é tua área, tu realmente foi te Vou. apaixonando por Cada aquilo. dia mais, cada dia mais. Assim, eu decorava, eu lia muito rápido, eu chegava na aula, eu já sabia o que estava acontecendo. A gente começa a fazer, né? Começava, não sei como é que é agora, no quinto semestre já começavam os estágios. E o meu primeiro estágio foi na assistência no CRAS da Escola Agrícola, né? O CRAS é assistência social, Perfeito. né? Da Né? prefeitura. Então eu atuei junto com uma dupla de assistente social e psicóloga, né? Então a gente foi visitar todos os lugares aqui da cidade que cobria aquela região, né? E foi muito interessante para mim ver esse outro lado. Né, ver um lado que tu não acredita que a psicologia entra. Sim. Porque quando tu fala em psicologia, tu pensa sempre numa pessoa, né, num consultório, né? Uma pessoa, um sofá ali, né? O outro é um divã. Um divã, né? O quadro do Freud atrás, né? E a pessoa. Ideal, né? Isso, mas não é. Né? A psicologia não é só isso. Ela é também isso, mas ela não é só isso. Né? Então, eu fui descobrindo outras formas de psicologia conforme a graduação ia passando. Né? E até a realidade, né? Chocante muitas vezes. Muito, né? Quer dizer, muito o chocante. é diferente. Né? Muito chocante. E, além de chocante, muito na carne, né? Porque pode ser comigo, pode ser contigo, Exatamente. pode ser com um parente, pode ser com todo mundo. Sem dúvida. Né? E como as pessoas são tratadas nesse lugar, Sim. se elas são vistas nesse lugar, Sim. né? E não estou desprezando de forma alguma nenhuma das outras profissões, mas eu acredito que a assistência social e a psicologia, dentro de um lugar como o CRAS, de um lugar como uma escola, essenciais. É quem enxerga. Sem dúvida. É quem enxerga o ser humano como ser humano. Sem dúvida. E não como um humano. Porque humanos somos todos. Quer né? dizer, pratico um lamento muito mesmo. Eu fui gerente regional de educação e muito Sim. lutei para tentar botar psicólogos nas escolas e não há na carreira. Bom, não há bibliotecário, só para você ter uma ideia. Não tem bibliotecário. Não está na carreira do Estado essa função. E o CEDUP, e o CEDUP fez uma experiência inovadora à época. Aí lá estava a psicóloga. Aí quando nós achávamos que seriam os alunos que iriam utilizar o serviço, não, os pais. Os que mais utilizavam o serviço e lotavam toda a agenda eram os pais. E não dava conta, o psicólogo não dava conta de atender a todos. Então mostra a importância significativa Sim. que toda a escola deveria ter para atender, inclusive, a própria comunidade, sim. No todo, a comunidade escolar que nós chamamos, não apenas os alunos, mas os professores também. Mas só fazer esse pequeno parênteses para mostrar, e eu assino embaixo, a importância, sem sombra de dúvidas. E assim, exatamente como tu falou, os pais precisam, os alunos precisam, os professores precisam, a merendeira precisa, todo mundo precisa. Eu sempre falo que, claro, agora puxando o peixe para o meu lado, né? Todo mundo precisa de um psicólogo para chamar de seu. Para o resto da vida. Porque a gente tem problemas o resto da vida. Verdade. Gi, mas agora não tenho mais nada para falar. Ok, pensa mais um pouco, semana que vem a gente volta, ou daqui a 15 dias a gente volta. Daqui a pouco já tem... Não precisa nem vir daqui a 15 dias. No mesmo... Peraí, eu lembrei de uma coisinha. Então, não tem jeito. E quando a gente fala em escola, tem uma coisa que a gente aprende lá na faculdade já. Geralmente, a criança ela é um sintoma de uma família. Sabe quando tu tá com uma dor de barriga? Está doendo, minha barriga está doendo. Ela é um sintoma, a dor é um sintoma de uma doença que tu pode estar desenvolvendo. Tu pode estar desenvolvendo uma gastrite, né? Então, ela é sempre um sintoma de alguma coisa. A criança com algum problema,
Né? Algum problema que eu digo é dificuldade de aprendizagem, Sim. dificuldade de socialização, Sim. dificuldade de respeito ao professor, né? Sim. Qualquer uma dessas adversidades que acontecem nas escolas, ela é sempre um sintoma do que está acontecendo em casa. Sem dúvida. E aí justifica tantos pais procurarem na hora... Vou dar de novo, se me permite, um exemplo prático nisso aí. Na época que eu estava à frente do bem-estar animal, montamos o CPREAD e tal, e aí nós fazíamos palestra com as crianças. Isso é uma coisa que eu nunca abri a mão, porque eu tenho plena convicção de que você só vai mudar a crueldade contra os animais se educar as crianças. Porque os mais velhos, infelizmente, já estão aí com suas concepções, né? E aí a gente levava na palestra os animais. Assim, agora vamos tocar no gatinho. Fila, todo mundo queria. Qual é a criança que não quer? Só que tinha 2, 3 crianças sempre em cada turma que ficavam na sua cadeira sentadinhas e não se levantavam. Nós já tínhamos a estratégia. E um outro funcionário por trás, sem perceber, basicamente, as crianças estavam numa fila lá na frente e levavam outro gatinho para essa linha especial. Aí ela fechada, dizia, não, mas toca no gatinho, pode tocar. Com a fechada, devagarinho se abrindo, dedinho no gatinho, passa a mãozinha, o gatinho, miau. E aí passa a mãozinha. Daqui a pouco estava no colo. O que era isso? Os pais que falavam o seguinte: não chega perto de animal. Se tiver um animal, você fica longe. Você não se aproxima. Era batata, Gi, mas toda ela com a mesma história. Porque se deixar pela criança natural, qual é a criança que não vai querer tocar no gatinho? Está aí, produto da família. A família orientou de forma equivocada e, evidentemente, está ali aquela criança naquele momento toda fechada. Né? Mas quando você vai devagarinho desconstruindo aquela questão... Olha, se o pai visse, ela estava até com o gatinho já no colo e estava ali. Claro que a gente não levava isso adiante para não penalizar ainda a coitada da criança. Mas tentava mudar a concepção dela internamente, mostrando que não há nada daquilo ali. E está aí. Ela é muito mais feliz com o animalzinho no colo. Então, só para contribuir com a tua explicação. Eu tô vivendo isso em casa agora. Eu tenho um bebê de 7 meses e a gente tem um Shih Tzu. Há 2 meses atrás aconteceu um acidente, o bebê se desequilibrou e o Shih Tzu mordeu ele. E a gente pensou, putz, ele vai ficar com medo, ele não vai mais querer saber. Pelo contrário, parece que o amor só aumentou. Ele tá sério, tá brabo, ele vê o cachorro, começa a dar risada e ele quer brincar. Então, isso que tu tá falando, eu tô vivendo na pele. Mas parabéns para vocês, enquanto pais, que tiveram essa visão. Porque quantos fazem ao contrário? Agora seria o animal que iria pagar o preço. Né? Iriam punir o animal e olha a visão que eles têm. Quer dizer, meu Deus, sem palavras. E muito provavelmente pode ser que o teu cachorrinho foi tentar segurar. Talvez. Né? A gente não sabe o instinto deles, porque eles têm instinto de proteção. Né? Quando eles estão por perto, os animais têm instinto de proteção em quem está mais frágil. O bebê era o mais frágil. Exato. Então, pode ser que ele foi tentar segurar ainda. Então, só para contribuir na tua bela explicação, porque é isso mesmo. E deve ter pego muito isso na prática, né? Quer dizer, quando começou a tirar as primeiras saídas, o CRAS, quer dizer, tantas situações que estão ao redor. O CRAS... E você vai... É uma escola, né? Eu sempre falo que o estágio é essencial. Se a gente pudesse ter mais estágios... e aí, eu acho que entra um problema social, cultural daqui também da nossa cidade, de não dar acessibilidade para isso, sabe? De não deixar alunos entrar para conhecer. Porque a gente precisa conhecer. A gente só vai saber falar. Eu só sei falar hoje do CRAS porque eu estive dentro do CRAS. Exato. Senão, não saberia dizer. Né? E de que é um lugar muito acolhedor, de que não é nada do que as pessoas falam. E as pessoas não sabem todos os serviços que o CRAS pode disponibilizar. Sem dúvida, essenciais. Né? E o que uma assistente social, uma psicóloga pode promover para quem está precisando de um trabalho, para quem está sem uma renda ou para quem está precisando de uma bolsa de estudos ou até de um trabalho, de comida, né? De algum jeito. E as pessoas não sabem, não têm acesso. Aí, depois disso, no 7º semestre, eu fui fazer... Eu fazia 2 estágios, um que era remunerado, né? não feliz com apenas um que era remunerado e um que era obrigatório da faculdade. Então, eu fazia um estágio no presídio de Blumenau. Outra realidade difícil. Eu queria isso, sabe, Leomar? Quando eu estava na faculdade, eu queria ir para onde eu nunca tinha ido. Perfeito. E aonde eu nunca pensei que a psicologia pudesse fazer alguma coisa. Então, eu fui para... E assim, eu espero que agora eu vou ganhar um monte de haters, que fala? Eu sei lá como é que falo, mas... que vai criticar. Muitas críticas, né? Eu fui para dentro do presídio, né? Fiz estágio lá por mais de um ano. Nunca
tive nenhum problema com preso, nunca. Todos os presos sempre me respeitaram. Atendia preso como a gente está conversando aqui, sem precisar... Claro, teria que tem as normas de segurança que precisam ser seguidas, né? Mas sempre teve sigilo. A gente também recebia lá, conseguiu fazer, né? Eu e a outra psicóloga, a psicóloga que era mesmo lá do presídio, a gente conseguiu fazer muitas parcerias, principalmente com a Cruz Azul, que também é um lugar que eu não conhecia. E eu fui conhecer a Cruz Azul, ia toda semana lá fazer um trabalho. Pertinho da Praça das Gaitas Hering, né? Isso. Seca. Então, uma assistente social da Cruz Azul ia lá dentro do presídio e a gente fazia um trabalho. Tinha fila de espera para o trabalho. Né? Assim, foi um lugar muito difícil de eu ficar também. E aí é um outro lugar, como a gente falou da escola, que a escola precisa de psicólogos para professores, né? Ali no presídio não é só os presos que precisam de psicólogos. Os policiais penais precisam muito, mas precisam muito de psicólogos. E é uma pena que não tenha psicólogos para eles, porque o policial penal sofre muito. Tu sabe, eu sou mais ou menos do teu estilo. De novo, enquanto gerente regional da educação, eu fiz questão de visitar onde um professor dava aula, eu estava. Nunca um gerente foi ao presídio. Eu fui ao presídio. Eu fui à penitenciária, eu fui ao CASEP. Eu também trabalhei no CASEP. E lá pegava essas falhas justamente para quê? Para o programa funcionar ainda melhor. Ao invés de aguardar lá no gabinete para que alguém me contasse, eu estava vendo, eu estava verificando, eu estava percebendo, eu estava conversando. E ali, quero também assinar embaixo de vocês, assim, nunca tivemos um problema nem no presídio, nem na penitenciária. Aulas transcorrendo normalmente e um comportamento exemplar em todos os instantes. Eles aguardavam ansiosamente o professor. E aí a gente conseguiu corrigir uma série de situações para ficar ainda melhor. Então, muitas pessoas falam por não ter conhecimento. E aí um falou que o outro falou, e aí replica, e aí dá mais uma mexida naquele caldo e joga mais um veneno lá no meio. Isso. Não precisamos disso. A sociedade precisa acordar, despertar que é tão importante, falar o que é verdade, tentar entender primeiro, conhecer que é tão importante. Então, só para colaborar de novo com a tua experiência, porque eu também sou dessa, acho que é fundamental. Conhecer em loco, ninguém vai mentir para você, ninguém vai tirar a tua razão. Não. E depois, assim, teu olhar. O teu olhar. Né? O teu olhar é o olhar das outras pessoas, e é muito importante, assim, tá nos lugares onde a gente acredita que não tem mais jeito. Porque eu saí com uma outra formação de opinião de lá de dentro, né? Daí eu fui fazer estágio no CASEP, e em paralelo eu fazia, né, o CASEP era obrigatório da faculdade, né? Podia escolher alguns lugares, eu fui para o CASEP e fazia no presídio. Depois eu fui para a Policlínica e fazia no presídio também, porque o presídio era remunerado. Então eu fazia de manhã num lugar e à tarde em outro. Duas realidades bem distintas, né? Quer dizer, olha a Policlínica, o público dela, olha o presídio, né? Isso, totalmente diferente. E a Policlínica era um público muito mais específico do que a gente pode imaginar. Agora está mais conhecido, mas na época que eu fazia lá, não. Eu trabalhava com pessoas que usavam bolsa de colostomia. Sim. O que aconteceu com o Bolsonaro, presidente, né? Com o Bolsonaro. Ele precisou usar a bolsa de colostomia por um tempo. Sim. Né? As pessoas que estavam lá, às vezes por mais tempo, ou pela vida toda. Sim. Né? Tinha pessoas que eu atendia lá que usava por 30 anos já. Só que não via aquilo como algo negativo, e sim como aquilo salvou a minha vida. Perfeito. Se não tivesse bolsa de colostomia, eu tinha morrido. Perfeito. Então, também era uma outra realidade. Né? Então, e eu fazia sempre preservei muito a ética. A ética, para mim, é uma coisa que eu ando embaixo do braço. Eu até queria trazer, acabei deixando ela em cima da minha mesa lá, porque a ética está sempre lá. Eu mostro para todos os meus pacientes, né? A ética para mim é fundamental. Então, sempre que eu sempre trazia uma história, né, um evento lá da Policlínica para o pessoal que está no presídio entender. Né? E um exemplo lá do presídio para o pessoal da Policlínica entender, lá que está com a bolsa de colostomia. Porque, às vezes, o pessoal do presídio reclamava demais das coisas e não sei o quê, né? Porque
fui muito massacrado, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Mas está com saúde, né? Ok, está tudo certo, tá privado de liberdade, que é a única coisa que as pessoas também não entendem, né? Sim. Se somos da mesma opinião, é a única coisa que tem que ser tirada quando alguém ele tá pagando provoca um preço crime. por aquilo que ele cometeu na sociedade, né? E a única coisa que ele tem que ser tirado é a liberdade, Sim, né? sim. O restante das coisas ele tem acesso total. Literalmente ele está pagando uma pena. Isso. E o pessoal da policlínica, né? Quem está ali com a bolsa de colostomia é para o resto da vida, não vai ter jeito, né? Então eles também diziam que era uma prisão para o resto da vida quem estava com aquilo ali, né? E eram realidades muito muito distintas ali e com muito aprendizado. Ali foi onde eu realizei um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. E juntamente com isso também, à noite eu fazia atendimento clínico na faculdade, que eu não sei se todo mundo sabe, aqui eu queria deixar um serviço público. Por favor, isso é importante. Todas as faculdades de Blumenau, hoje eu acho que é a Uniaselv, a Unisociesc e a FURB, onde tem psicologia, né? O curso de psicologia. No 9º e no 10º semestre, os alunos eles estão disponíveis para atender a comunidade, com a orientação de um professor, né? Então, quem precisar é só ir lá e deixar o nome que vai ser chamado. Muitas vezes... Ou seja, gratuitamente, gratuitamente, né? É 1 hora de atendimento, como normalmente acontece. Geralmente é 1 hora de atendimento. Gi, mas 1 hora de atendimento? Sim, porque o que se entendeu até então, né? É que mais de 1 hora pode te cansar demais. Psicologicamente, tu fica muito cansado. E menos de 1 hora fica improdutivo. Às vezes tu nem engatou, né? Meia hora tu nem engatou tudo que tu precisava e aí fica improdutivo. Então, ficou ali numa média de 1 hora. Todo mundo faz isso? Não. Tem gente que é livre para isso. O código pede que seja de pelo menos 50 minutos. A consulta pelo menos de 50 minutos. Pelo menos de 50 minutos, né? A minha vai 1 hora, às vezes passa, né? Geralmente passa de 1 hora. E aí todas as faculdades, elas disponibilizam esse serviço. Perfeito, boa dica. E eles são muito bem amparados por professores que orientam. Então, não é assim, do nada, né? Sim. Acabaram de sair dos livros e vão para lá. Sim. Não. Os professores orientam. Cada vez que a gente sai de um atendimento, a gente vai lá para a sala do professor, ele orienta. Na próxima semana, quando o paciente volta, a gente já tem muitas coisas para fazer devolutiva, né? E ali, daí ali eu fazia o atendimento à noite com o pessoal que estava ali na lista, né? Muitas vezes essa lista fica vazia porque as pessoas não sabem, né? Então vão lá. Deixam de usar um serviço, né? Deixa de usar, está gratuito. É muito importante falar isso. Vão para lá que tem. Geralmente, ligando para a instituição, que faz já dá para agendar. Liga para a instituição, pede para falar com a parte da psicologia e eles já têm alguém que faz o agendamento. Tem a secretária que fica lá correndo com a gente para cima e para baixo, né? Sim. E ela faz o agendamento. Então, eu acho que são só essas 3. Eu posso estar enganada. Estou imaginando isso também. Posso estar enganada, mas eu acho que são só essas 3. Era para a Uniavan vir para Blumenau. Não sei se já abriu ou não. Também não tem essa informação. Está no Shopping Parque Europeu, né? Isso. Mas também não vi nada acontecer. Era para abrir lá também e acho que ia ser bem legal. Tem um professor que me deu aula que até me disse, vai abrir, vamos lá, né? E aí, assim, eu atendia lá, atendia na policlínica e atendia no presídio, né? Nessa época. E o meu trabalho de conclusão de curso foi uma pessoa teve uma diverticulite, uma inflamação, né? Numa parte do intestino. E ele teve que retirar um pedaço do intestino e colocar a bolsa de colostomia. Só que ela era temporária, até que essa diverticulite fechasse, né? Até que viesse o organismo e fizesse o serviço dele. Regenerasse, né? Só isso. Só que o que aconteceu? Ele criou uma aversão a tudo que fosse ligado ao hospital. Então, se passava uma ambulância, ele entrava em crise de ansiedade. Uma questão psicológica dele. Por causa da cirurgia. Porque ele entrou com dor na barriga. Algo trivial, em tese, né? Ele entrou com dor na barriga e saiu com uma bolsa de colostomia.
Olha que... né? Uma coisa... Sim. E aí ele criou uma crise de pânico, Entendi. né? Uma aversão a isso, a Meio que o essa hospital questão. é o culpado da história, no final das contas, né? Isso... É, porque, né, foi na cabeça... Sim. Entrei para algo simples e eu saí com algo que ele imaginava. Né? O que fizeram comigo, Aham. né? Então, ele tinha receio de voltar para lá para fazer a cirurgia de reversão, que era retirar, e dar uma coisa pior ainda, ou ele morreu, uma mistura de coisa, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho de dessensibilização. E aí foi bem bacana, porque leva bastante tempo, não é fácil. Estou fazendo com uma senhora do Rio Grande do Norte, essa que eu falei. Ela tem receio de entrar na máquina de ressonância magnética, de entrar em elevador, tudo que é muito fechado, né? E ela está precisando de tudo isso. Ressonância magnética, entrar em elevador porque, né, os prédios são altos onde ela precisa ir. E aí a dessensibilização foi feita assim muito devagar, com muito, né, a gente vai fazendo com coisas muito pequenininhas para ele começar a ter acesso de novo. Então a gente começou primeiro, o que eu pedi para ele? Ver o primeiro episódio de Grey's Anatomy. Ele não conseguiu. Ele entrou em pânico no primeiro episódio. Nossa, o caso dele era sério mesmo, né? E a filhinha dele, de 11 anos, estava do lado. Ela acompanhava tudo. E ela falava, pai, tu tem que ficar, a psicóloga mandou tu ficar. E aí ele não conseguiu, foi para o quarto. Se a ambulância passasse e ele estivesse na rua dirigindo, ele travava. Caraca. E aí a gente foi... Aí eu peguei uma sala lá da policlínica, botei máscara, né? Na época não precisava de máscara, mas botei máscara, eu sempre estava de jaleco, né? Botei máscara e levei ele para uma sala onde tinha uma luz, né? Como se fosse uma luz parecida com essa, né? E aí toda branquinha, né? A gente deixou tudo branquinho. Simulando uma sala cirúrgica, mais né? menor, bem pequenininha. Daí ele entrou e deu um passo para trás, daí foi indo, ele foi sentando, daí a gente foi conversando, daí ele foi suando, aí ele foi levantando. Tensão, né? E foi indo, assim, a gente foi indo nessa dessensibilização até que ele conseguiu fazer a cirurgia. Literalmente é um passo de cada vez, muito pequenininho, passinho, para ele ir desconstruindo essa questão. E eu fui muito bem orientada, o meu orientador foi muito bom, porque se eu fizesse uma coisinha errada, voltava tudo do zero. Tudo, né? E talvez de uma forma ainda mais traumática, isso, né? E aí a cirurgia dele poderia não ocorrer. E já estava agendada, já estava todo mundo esperando. Daí a gente passou na frente do hospital, de carro, ele não passava. Daí um dia a gente saiu do carro e foi indo, assim. A mulher dele ajudou muito, a filha ajudou muito. Hoje, mas quanta gente deve estar nos assistindo que vai se identificando? Quer dizer, são pequenas situações, mas que trazem grandes problemas, na realidade. Só quem sente imagina, né? O que pode ser. Então, como é passinho, muito né? devagar. Realmente você tem que ter todo um controle efetivo para ir desconstruindo, parecendo que está avançando, né? Sim. Não dar um passo maior, daqui a pouco, como você retrai falou, demais. Tudo para trás. Pode acontecer, pode, né? O ser humano não é uma ciência exata. Sim, não tem um controle total ali, né? Mas você vai na tua experiência. A gente vai medindo, né? até onde a pessoa pode ir, né? Mesma coisa quando fala de um abuso. Pode ir, dá para falar, não dá? Exato. Vamos voltar, né? Não é hora ainda, vamos esperar um pouco mais, vamos te preparar mais para isso, né? E aí vai indo. E sabe, Leomar, que eu acho que eu tenho certeza que a pandemia potencializou isso. Também imagino. Potencializou muito essa questão de interação social, de ida ao mercado. Muita gente me fala... Muita gente me fala que assim, Gi, não consigo ir no mercado, tenho pavor de ir no mercado, não consigo entrar num lugar onde tem muita gente. Marcas que estão ficando, né? Sim. A pandemia praticamente já zerou. Claro, tem casos ainda, mas muito poucos. Mas as pessoas ainda têm como se tivessem pico, inclusive, ainda, né? Comportamentos que levam a isto, né? Sim, total. E até onde vai isso, né? A gente não dá para saber ainda. Na psiquiatria e na psicologia, a gente já fala que a pandemia de saúde mental foi maior do que a pandemia do Covid. Porque ela acaba se privando de um monte de coisa, né, Gi? Ela literalmente mudou a forma de vida dela, né? E aumentou muito. Eu falo que veio para botar uma lente de aumento, né? Porque tudo ficou muito maior. Então, assim, quem já tinha um pouquinho de ansiedade passou a ter um pocão. Quem já tinha um início de depressão passou a ter mais.
né? Quem já tinha alguma questão de relação social passou a ter mais. Quem já tinha uma questão com a bebida passou a ter mais. Os números de uso de álcool aumentaram potencialmente. Nossa Senhora. O número de uso de ansiolíticos aumentaram exponencialmente. E a consequência disso, né? Quer dizer, você pensa no pós, né? Quer dizer, poxa vida. Que corpo que a gente vai ter daqui a pouco. Exato. Gi, me permita, com toda essa tua experiência e pegando alguns ganchos teus Claro. aí. Depressão, que você entrou no assunto ali. Eu queria aprofundar um pouquinho. É complexo. Quantas Muito. pessoas sofrem disto? Há um preconceito muito alto. Muitas, evidentemente, que podem até não estar no estágio da doença, mas a sociedade já desce lei em cima da Sim. questão. Há aqueles que talvez possam, imagino que uma parcela mínima, se aproveitarem dessa situação, mas a verdade é que há um grande duelo nesse aspecto. Sim. A questão vamos falar bem o jargão popular, vou me encostar, a pessoa já não está mais trabalhando, e aí existe aquela corrente, não, tem que demitir, não quer. Por favor, desmistifica um pouco isso, explica um pouco o que você vê na prática, o que significa essa doença, afinal de contas. Hoje, na clínica, são as duas que mais aparecem, a ansiedade e a depressão. Né? Elas vêm, nem todo ansioso está depressivo, porém, quase todo depressivo está ansioso também. Então, elas vêm juntas, né? A ansiedade, a depressão é um tabu na nossa sociedade há muito tempo e ela não deixou de ser. Ela continua sendo cada vez pior porque ela meio que deixa a pessoa sem condições físicas de fazer alguma coisa. Ela se desestimula, né? Isso. Ela perde. Eu falo que tudo ficou cinza. Uhum. É como se tudo que tu olhasse ficasse meio não tem mais cinza. gosto, né? Não. Tu até algumas pessoas ainda vestem, conseguem, né? Por causa desse nosso tabu e desse estigma que colocam em cima, vestem uma máscara de um sorriso lindo, mas por trás estão quebradas. Né? Atendi uma menina de 20 anos hoje assim. Pois é, jovens, isso tem me chamado 20 anos. Nós, enquanto professores, quantos alunos que você percebe? Muitos. Né? Os adolescentes. Muitos. É onde mais está subindo, E entre algo os que há um adolescentes. tempo atrás você não falava sobre Não. esse público, né? Não, depressão é algo para pessoas mais velhas. Sim, é para quando aposentou. Isso. Né? Não tem mais o que fazer. Isso. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que é daí que é aquela história, a depressão é falta de louça para lavar, Isso. capinar um lote. Isso, se falava muito assim, como jovem, como que você tem depressão? Você não tem nem responsabilidade, você não tem. Você vai ver quando você for trabalhar, aí você vai ser. Quer dizer, é muito isso. Muito, isso aí. E ela te despotencializa de um jeito, ela te tira tudo. Ela vai tirando tudo, até que tu chega num lugar onde tu não sabe mais quem tu é, onde eu digo, Eliomar, o que tu gosta de comer? Tu vai me dizer, não sei, Gi. É uma tristeza constante, né? Você vai literalmente, realmente, acho que o cinza que você falou cai muito bem, né? É como se tudo fosse cinza. Não é nem preto, nem branco, nem vermelho. Não, é Não tudo. tem um medicamentozinho, não tem algo que você vai tomar, por mais que a indústria farmacêutica trabalhe, algumas pessoas, mas que cure na hora, assim, não, né? Na hora não. Não tem nada. Assim, toma tal comprimido, mas você está bem. Não tem nada que Né? não tem nada que é instantâneo. Que é instantâneo. Até porque a depressão não começou instantaneamente. Perfeito. Ela foi vindo através de um processo. Então, nada que aconteceu através de um processo, tu consegue tirar de uma hora para outra. Tem um processo para voltar também. Porque talvez a pessoa só identifica, ou quem está ao redor dela, quando ela já está num estágio mais avançado, né? Geralmente, então, só quando a pessoa diz que não quer mais tomar banho. Daí, pronto. Daí começa a identificar, opa, tem alguma coisa estranha aí. Ou seja, chegou a um ponto mais radical da história. Porque daí começa a não ter mais cuidado, autocuidado. Né? Não quer mais tomar banho, não quer mais escovar os dentes, não tem mais autocuidado, não tem mais um cuidado com a sua imagem. Sim, visualmente Aí, você identifica que ela tinha essa característica, ela era muito vaidosa, por exemplo, de repente ela começa a ficar mais relaxada. Isso, né? E não é assim, nossa, mas virou uma relaxada. Não é isso, é que não dá mais conta mesmo, não dá conta de fazer. E quando eu falo não dá conta, não é que não tem força, sabe? Não é que não tem força física ou não. É que ela não tem estímulo, ela não tem ânimo para fazer aquilo. Perfeito. Então, ela vai se fechando. Eu falo que é a doença da alma. E é a doença hoje que mais leva
ao suicídio. É isso que eu ia comentar também. Quer dizer, eu acho que a consequência, olha, que a gente tem visto aí aos montes, na verdade, né? Desde Muito. os adolescentes, as pessoas mais velhas. Todas Porque as idades. O pessoal sabe, mas suicídio, para quem porventura tenha dúvidas, a imprensa não noticia. Isso é uma coisa que é proibida. Quer dizer, você não vai dizer, fulano de tal, né? Até porque é algo muito íntimo e isso machuca demais a própria família, enfim, que o ato em si já é terrível. Quanto mais se propaga, pior ainda, né? Mas os números são grandes, né? São. E o Ministério da Saúde vai por duas vertentes, né? Essa, né, de que de que machuca muito as pessoas, não é todo mundo que quer que isso seja noticiado, e pela outra vertente de que pode estimular. Olha só. Né? Então, loucura, assim, né? se vamos, sei lá, vamos botar, se o João praticou suicídio e ele estudava em tal escola, alguém que está ali no estado depressivo, mas que não foi notado ainda, já que o João fez, eu vou também. Olha que loucura. Então, pode, segundo Sim. a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Mas por isso que a gente estima que os números divulgados são de 4 a 5 vezes maiores. Porque também, né, Leomar, o que chega nos pronto-socorros de pessoas que tentaram suicídio, às vezes são diagnosticados como um acidente de trânsito. Olha só. Quantas vezes a gente olhou um acidente de trânsito e pensou, mas isso aí deve ter dado para tirar. Ou seja, a pessoa mente, no caso. Ela provocou o acidente de trânsito porque ela queria se suicidar. Ocorreu o acidente, mas Isso. ela provocou. Ela Perfeito. provocou. Eu achei que ela tentou suicídio por outro método, mas chegou no hospital, ela disse que foi um acidente de trânsito, alguma coisa assim. Não, houve o acidente. Houve o acidente. Mas ela provocou. Por isso que eu digo por isso que a gente acredita que os números são maiores do que é divulgado. Imagino também. De 4 a 5 vezes. Sem contar os que se automedicam em casa, que nem chega. Que daí sequer a uma casa aí entra, né? como vai e como intoxicação. Né? Ou assim, intoxicou por um produto químico de casa. Intoxicação, mas foi um suicídio. Sim, né? sim. Quantas vezes, né, pode ter tirado o carro e não tirou? Exato, perfeito. Aconteceu. Essa questão do trânsito, eu tenho um exemplo no meu ciclo social de uma pessoa que depois que ela se recuperou, ela confidencializou para nós que a vontade que ela tinha era de entrar no carro e o primeiro caminhão que ela visse, ela se enfiar na frente. É isso aí. E a gente ficava chocado, dizia, cara, como é que tu pensava uma coisa dessa? Mas eu não sei, eu estava dirigindo com a vontade de dar aquela viradinha e alguma coisa me segurava e eu não fazia. Ela saía de casa, mas não fazia. E sabe que as pessoas falam que assim, nossa, mas como é fraco para fazer isso? Não, é o contrário. Tu tem que ter muita força para fazer isso. Porque a gente veio com uma pecinha no cérebro aonde a gente não pode aonde diz que a gente não deve se automachucar. Né? É como se fosse uma preservação natural para a nossa sobrevivência. Perfeito. Está ali no nosso cérebro, num lugarzinho instalado, né? Alguém instalou, cada um com as suas crenças, né? Dizendo que não deixando com que a gente se automachuque, nem mesmo que a gente pratique um suicídio. Então, assim, a dor dessa pessoa, a dor na alma, né, que eu falo, deve ser tão forte que ela prefere que seja física. Olha que loucura. Eu escutei, só para terminar, eu escutei esses dias uma entrevista com uma médica uma médica mesmo, de um hospital de São Paulo, bem renomado, que ela passou toda a pandemia, praticamente, trabalhando na parte da urgência e da emergência da UTI. Então, ela trabalhou intensamente. Que é das áreas mais complexas, né? Quer dizer, Isso. tensão o tempo todo. O tempo todo, né? Que foi toda essa parte da Covid ali. Ela trabalhou toda essa parte, 1 ano e pouco da Covid ali. E aí ela precisou se encostar, porque ela não aguentou mais. Teve um momento, né? Ela precisou se afastar do trabalho, porque ela estava com depressão e não aguentava mais. E aí a superior dela, uma médica, a superior dela disse, eu sugiro que você peça desligamento do que se afastar por depressão, né? Olha só. Aí ela disse que, naquele momento, ela disse para ela assim, eu queria que depressão sangrasse. Porque se sangra, todo mundo vê. Exato. E se todo mundo vê sangrando, as pessoas vão me acolher. Mas internamente esse sangramento é muito maior do que algo externo que alguns vão se comover, né? É que eu queria colaborar, isso para mim também me marcou muito.
eu já nem era mais gerente de educação e eu fui convidado por uma escola para participar de uma semana de um seminário acadêmico. Tinha uma parceria com a universidade. Eu quero evitar de falar nomes porque realmente esse tema sempre é muito complexo, mas os dados me chamaram muita atenção. E essa escola, eu fui uma escola de ensino médio apenas, ela é apenas ensino médio. E aí uma professora desenvolveu uma pesquisa da universidade com os alunos. Eles respondiam alguns questionários. Uma das perguntas era: quem já tentou suicídio ou pensou algum dia em realizá-lo? Ali, para mim, que foi o ponto principal. 82% daqueles jovens já haviam, no mínimo, pensado em cometer o suicídio em algum momento em suas vidas. Uau. Eu saí aéreo daquela escola ali. Eu nunca havia pensado profundamente sobre isso. E aquilo me deixou até meio desnorteado na própria apresentação dos dados. Nossa Senhora, isso é... Olha o que nós estamos verificando naquele momento. E o questionário foi respondido por toda a escola. Foi muito bem aplicado. Eles chegaram a outras conclusões. Mas esse dado em especial me deixou assim, perplexo, cara. Olha como isso é sério. Quantos de nós, enquanto pais, não sabemos, talvez por melhor que nós possamos... Por favor, não vejo como culpa necessariamente em todas as situações. Quanto que nós estamos fazendo enquanto pais em casa, muitas vezes pode ser que o filho da gente respondeu também de forma positiva naquele momento. Sim. E aí? Quer dizer, olha a complexidade disso, né? E a gravidade. E a gravidade esse, que né? E jovens. Jovens, né? Jovens. E bem que tu colocou assim, pode ser os nossos filhos que deram essa resposta e a gente não sabe. E eu sempre falo assim, os nossos pais, geralmente, né, Freud já culpava os pais, as mães e tal, né? Então, geralmente vem essa questão de que a culpa é do pai, a culpa é da mãe e tal. Eu sempre falo que os nossos pais fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham naquele momento. Era o que eles tinham. Não dava mais. Eles não podiam mais que aquilo. Era o que eles tinham de conhecimento. É o que a gente faz hoje. A gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, né? No tanto de conhecimento que a gente tem. Né? Então, culpar os pais não é o melhor caminho. É o mais prático, né? Infelizmente, né? Tipo, a primeira coisa geralmente é para cima de quem, evidentemente, tem um contato maior, né? Sim, os pais provavelmente vão fazer coisa errada, já fizeram. Nós já devemos ter feito coisas erradas, né? Mas eu digo, a sociedade ela já autocondena automaticamente. Mas a gente não fez querendo errar. Muitas vezes a gente não fez querendo errar. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente não pode ser punido por isso. A gente tem que ser trabalhado, né, nessa pessoa, o que aconteceu nessa família, né? Tanto é, assim, o nosso tempo é limitado, mas esse assunto ele é tão forte. Eu vou te falar o seguinte, uma última participação nesse aspecto. Quando eu estava começando a minha carreira de professor, eu comecei pelo ensino fundamental, e aí fui trabalhar com uma professora que foi minha professora. Foi uma honra, não imaginava encontrá-la naquela escola. E aí ela vem em determinado momento do ano e disse: olha, Mário, eu sempre tive tanto carinho por ti, e agora nós somos colegas, que eu vou te confidenciar algo. E aí ela abriu para mim. O filho se suicidou. Fazia naquele momento 3 anos, quando ela me contou. E me trouxe as fotos, inclusive. O que eu quero relatar com isso? Porque na carta, ele deixa uma carta. Ele vai ao sítio que eles tinham, vizinho à cidade de Blumenau, e ele se suicida. Vai de bicicleta, vai até o sítio e se suicida. Ele deu um tiro contra a própria cabeça. Na carta ele deixa bem claro: pai, mãe. Isso arrepia, só de lembrar o fato. Não se sintam culpados. Nada tem a ver com vocês. E aí ele faz o relato, tinha um outro irmãozinho, faz o relato exatamente do como ele vai lembrar sempre de tudo que ele brincou e como eles foram felizes, mas em nenhum momento ele deixa claro por que ele cometeu isso. Então, é o que você estava acabando de falar ali, ou seja, mas talvez para todos que souberam da questão, pai e a mãe é a primeira figura que passa a ser condenada. E na carta está muito claro isso. E ela é evidente, você vê o quão ela envelheceu nesse período, e não tive mais contato com ela agora já faz alguns anos, e infelizmente eu sei que não tem sido fácil essa vida dela. Então, e aí, o que explicar disso tudo, gente? Quer dizer, não tem uma resposta, não tem. Nenhuma resposta que tu der vai consolar. Ele vai próprio dizer... escreveu isso na carta. Olha, eu fico arrepiado, porque é uma coisa muito, muito grave, muito séria. Muito séria. E aí, como é que um pai, uma mãe, talvez se ele colocasse naquela carta, então, um motivo, mesmo que fosse eles, não sei se amenizaria um pouquinho ou não, como é que ficaria, mas eles não têm resposta. Não. Ele só deixa claro que não são eles, mas não tem o que falar. Não deixa claro por que então está fazendo isso. E só para terminar esse assunto, as pessoas têm uma coisa
que é muito antiga, né? De que quem diz que vai se suicidar não suicida. É mentira. Aquela história de cachorro que late e não morde. É mentira. Quem diz que vai se suicidar está pedindo socorro. Quem vai tentar suicídio dá sinais de que isso vai acontecer. A gente aqui não tem tempo para prestar atenção. Porque as pessoas dão sinais de que isso vai acontecer. Elas começam a mudar comportamento. Mudou o comportamento, começa a prestar atenção. Às vezes é um amigo de trabalho, às vezes é o companheiro em casa, às vezes é o filho, às vezes é o amigo do filho que sempre ia lá com muita energia e de repente não. Mudou o comportamento, é um sinal. Então, vai haver um sinal, com certeza. Mas a depressão não é muito isso? Quer dizer, as pessoas já depressão. prejulgam. Tá fingindo. Tem nada, não tem nada. Vai trabalhar, arrumar alguma coisa para fazer. Tá querendo Não. chamar atenção. Tá querendo chamar atenção. Claro que devam ter casos assim. De novo, vamos lá, tem gente que se aproveita de algumas situações, né? Mas é um mínimo, número né? muito pequeno. Muito pequeno, né? Muito pequeno. E aí você generaliza de uma forma. E aí está prejudicando, não prejudica ainda mais a pessoa, provavelmente, né? Prejudica. Porque você está ainda indo contra, quer dizer, colocando de uma forma pejorativa, Isso. a pessoa deve se E a pessoa mais ainda, fica né? menor ainda. Fica mais cinza ainda o mundo dela. Hoje, e a ansiedade? Quais são as características? Isso é muito comum também. Estou com ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade tem uma gama de características, né? A ansiedade, na verdade, veio com a gente de fábrica também, para a gente poder se defender, para a gente poder viver. Né? A gente precisa estar ansioso. A gente sai da cama porque a gente está ansiando algo. A gente anseia por algo. Eu anseio pela água, né? Então eu vou até ela. Então não é uma coisa ruim. O problema é que ela virou patologia. Só quando ela vira patologia que ela é uma coisa ruim. Quando que ela vira patologia? Quando ela começa a interferir na minha vida social. Como que é que vai interferir na minha vida social? O Euleomar agora está tendo uma crise de ansiedade. Ele está com o microfone tremendo, ele está começando a ficar vermelho, a pressão dele pode subir, ele começa a suar mais, os pensamentos começam a vir muito ligeiro, né? É uma enxurrada de pensamentos sem conexão. Cada pessoa responde de uma forma. Eu não posso fazer, né, porque eu estou machucada. Aquela síndrome da perna nervosa. Não para, né? Tá aqui, tá batendo o tempo todo, né? Isso é um sintoma de ansiedade, né? Então, são vários sintomas de ansiedade. O ruim é que ele vai dar uma descarga de um hormônio negativo dentro do nosso corpo. Um hormônio que produz, que diminui a nossa imunidade. Mas geralmente é por conta de um evento em específico, por exemplo, você vai ser o orador da turma na formatura. Eu aceitei, mas poxa, eu não queria ter aceitado. E aí eu começo a ficar ansioso, me dá uma série de situações como essa. Sim. Só que passada a formatura, normaliza. Passou. É? Essa é a ansiedade boa. Então ela está muito ligada, boa parte dela, digamos assim, então a um evento em específico, seria Sim. mais ou menos isso? Não, nem sempre. Essa patológica, essa que vira um transtorno, né? Que vira um transtorno de ansiedade. Essa não. Mas essa que tu falou agora, ele queria ser o orador. Essa é a ansiedade boa. É aquele friozinho na barriga. Mas né? que não pode me prejudicar num ponto mais sério, ou seja, eu não deveria... Se continuar, sim. Se terminou a formatura e continuar, cada vez que ele vê alguma coisa que ele pode chamar botar atenção, para falar em público. aí sim, né? Aí dá para trabalhar a dessensibilização com isso. Aí dá para trabalhar para ver. Mas quando ele começa a ser recorrente, aí não. Aí virou um transtorno de ansiedade. E a labirintite? Também trabalha com psicologia? A labirintite ela pode ser um sintoma da ansiedade. Porque também é algo muito comum hoje em dia. Sim, ela pode ser um sintoma da ansiedade. Como é que a pessoa sabe que está com labirintite? Que características ela se apresenta? Além da tontura. A tontura, né? Acho que é o mais clássico, né? É isso, a tontura, a dificuldade de equilíbrio, né? As estrelinhas, né? Parece estrelinha, de repente tu olha de novo, parece ter uma estrelinha ali, né? Então vem estrelinhas de vez em quando. Então, pode ser tratado por um otorrino, mas geralmente ela é um sintoma também de ansiedade. Então, a ansiedade ela tem vários sintomas. Enxaqueca é um sintoma de ansiedade. Enxaqueca? Enxaqueca é um sintoma de ansiedade. Dores musculares é um sintoma de ansiedade.
né? Eu sempre falo da ansiedade, tu falou ali da ansiedade do menino que ia ser orador, mas a gente também tem aquela ansiedade, sabe aquela ansiedade de amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego que eu quero muito. Sim, O que acontece? Não te dá aquele não dorme frio? direito à noite. Dá frio na barriga, Isso. às vezes dá vontade de ir no banheiro, né? Então essa é a ansiedade boa. Porque daí você vai tentar antecipar para dormir, para chegar mais rápido. Um dia você não consegue dormir. Não. Daqui a pouco já está de madrugada, você ainda não dormiu. Já passou o teu horário, inclusive. Isso. E aí, mas isso é uma coisa boa, porque vai é uma morrer coisa amanhã, vai né? acabar, É. né? E é uma coisa que te prepara para aquilo, para acontecer. Uma prova. Isso, enfim. uma prova, um Enem, né? Mas quando ela começa a te dar prejuízo social, daí não. Prejuízo social não consigo ir trabalhar por causa dela, desmaio. E outra característica seria ser recorrente? Tipo, qualquer coisa nova que pinta na minha vida, eu começo a ter... Não, geralmente ela tem um gatilho, que a gente chama. Ah, é? Ela tem alguma coisa que desencadeia E a aí ansiedade. ela acaba virando... Daí ela vai acontecer, daí outro... Por coisas irrelevantes até mesmo. Sim, às vezes irrelevantes. Que até então você encarava de frente. De tranquilo, e depois, por algum outro motivo, virou um transtorno. O que é melhor ser feito? A gente sempre trata... Chegou hoje um paciente com ansiedade no consultório, a primeira coisa que a gente tenta fazer é regular o sono. Entendi. Por quê? Quem não dorme direito não consegue melhorar nada na vida. Nada. Então, primeiro a gente regulariza o sono. Regularizou o sono, a gente vai tentar entender de onde que vem a ansiedade e trabalhar isso que aconteceu. Se for necessário, a gente faz o encaminhamento para um psiquiatra. Né? E aí trabalho em conjunto. É sempre bom fazer esse trabalho em conjunto. Hoje eu trabalho com uma psiquiatra aqui em Blumenau que é excelente trabalhar com ela. Assim, ela manda, geralmente médicos é mais complicado, né? Mas ela manda áudios dos pacientes, atendi esse, atendi aquele, estou fazendo esse tratamento, o que tu acha? Vamos, sabe? A gente conversa muito, sempre mantendo a ética, tanto dela quanto a minha. Gi, acho que é até importante você diferenciar. Por que a pessoa vai no psicólogo e por que no psiquiatra? Isso também é meio que um cenário meio obscuro na sociedade, né? Por favor. O psicólogo vai tratar o teu comportamento, vai tratar as tuas ações, né? E o psiquiatra ele vai tratar a tua parte química, né? O teu desequilíbrio químico. Ou alguma coisa química que está acontecendo dentro de ti que não tá funcionando direito. Perfeito. Por isso que é muito interessante fazer o acompanhamento junto com os dois. Perfeito. Porque um vai entender um lado, vamos supor, né? Digamos que tu seja meu paciente, tu tá toda semana comigo. E no psiquiatra tu vai uma vez por mês. Perfeito. Né? Tu fica toda semana comigo 1 hora. E no psiquiatra tu fica às vezes 20 minutos. Né? E às vezes... com uma boa parte das vezes ele é assertivo na hora da medicação, né? Eu estudei bastante farmacologia, né? Sou autodidata em farmacologia, e então às vezes ele acerta, às vezes ele nem sempre acerta a medicação, porque nem sempre o teu organismo aceita aquela medicação. Entendi. Aí tem que testar outra. Perfeito. Sheila, vamos para as perguntas da audiência. Nós podemos ficar aqui, olha, muito tempo. Mas o tempo urge. Sheila, por favor. A gente até estourou o nosso tempo aí, mas meu Deus. a nossa pergunta da audiência, a gente, por curiosidade, abordou aqui na retinha final. Só quero registrar a nossa audiência aqui, o José Maurício, né, ele tinha deixado uma pergunta de como um psicólogo explica as características de personalidade de cada pessoa e se os pais influenciam. A gente comentou aí também sobre isso. E o Rony deixou a pergunta, na verdade ele pediu uma dica, né? Poderia dar algumas dicas de técnica para controle de ansiedade? Sim. O controle de ansiedade, hoje a gente indica muito a meditação. Né? Gi, mas como que eu vou fazer meditação no meio do trabalho? Não dá, então, né? Vamos supor aqui que a gente está aqui numa área de trabalho e deu nele ali uma crise de ansiedade. O que ele pode fazer? Ele pede 2 minutinhos, sai da sala, vai até o banheiro, lava os punhos com água bem fria, bem diferente do que está, bem gelado, ou se tiver gelo também, passa nos punhos, passa na nuca, né? Lava o rosto também com isso. E aí dá uma respirada, tenta fazer aquela respiração de 5 minutos, sabe aquela que tu respira, conta e solta. Respira, conta 5 minutos, né? E aí tu volta. Por que o gelo? Por que trocar de temperatura? Porque o teu corpo vai ter que entender, opa, peraí, tem uma coisa diferente aí. Vamos esquentar isso aí que ele esfriou.
Então, o teu corpo vai lá cuidar disso ali e depois ele vai pensar na ansiedade. Né? Então, assim, uma técnica rápida para um dia de trabalho, para uma correria, seria isso. Outra técnica é, na hora do almoço, tenta almoçar sem nada por perto. Almoça só com a tua comida. Mais nada. Nem uma televisão. Celular ali, trabalhando ao mesmo tempo. Não, aquela senhora, até eu pego no pé dela, aquela senhora que eu atendo lá do Nordeste, ela diz, eu como fazendo meus relatórios. Não, né? Relatório tu faz depois, vai sujar de comida. Não dá, tem que fazer ou uma coisa ou outra, porque nenhuma das duas tu vai fazer direito. Quando eu pergunto para alguém que tem ansiedade, o que tu comeu ontem? Ontem? O que eu comi ontem? Vocês sabem o que comeram ontem? Não, porque ninguém estava prestando atenção no que estava comendo ontem. Ninguém sentiu o sabor daquela alface, que não tem sabor, mas que tinha porque tinha tempero. Né? Ninguém sentiu o sabor de uma carne que comeu, sei lá, de uma batata que comeu, de algum legume que comeu. Ninguém sentiu porque não estava presente. Se tu estás presente no momento atual, tu já estás fazendo um tipo de meditação, hoje chamada de mindfulness, que é estar no aqui e agora. Então, tu já faz uma meditação. Embaixo do chuveiro é um outro lugar que dá para fazer meditação. Gito, tu tá louco embaixo do chuveiro? Sim, sente a água no teu corpo. Teu pensamento vai fugir o tempo todo. Vive aquele momento de fato, Isso. Né? Mas o teu pensamento vai fugir o tempo todo. Porque ele vai pensar, depois de tomar banho, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. A sequência da tua atividade. Peraí, como é que é? Não, aí tu volta. Puxa, tu pensa, não, peraí, tô tomando banho, calma, depois eu faço. Vamos voltar pro banho. Sente a água, sente o sabonete, sente o shampoo, vai com calma, aos poucos. Né? A higiene do sono é uma outra coisa que a gente fala muito. Né? O que é a higiene do sono? Se preparar para dormir. 1 hora antes, desliga tudo que é de luz branca. Só luz amarela ou luz azul. Celular, computador, TV. Né? 1 hora antes tem que desligar. Deixa ligado só a luzinha do canto da cama. O resto desliga. O abajur, no caso. Isso. E de preferência luz quente, não luz fria, né? Então deixa ligado ali, só aquilo ali, faz um chá. A gente não gosta de chá. Prepara um suquinho, um morninho, uma coisa que vai te deixar aconchegante. Vai para o teu quarto, pega um livro e começa a ler. Não um livro técnico, né? Como fazer, sei lá, como construir uma mesa em 3 dias. Sim. Não, um livro que vai te deixar... Quando tu puderes, tu encerra a leitura, né? Não que tu vai dar sequência, né? Isso, na verdade, não é que a leitura vai se encerrar porque tu vai dormir em cima do livro. Exato, Não, é isso que eu quero relacionar, ou seja, tu estás tranquilo. Tu tá tranquilo. Agora, se tu fica ali com um livro técnico, tu tens que dar sequência. E aí tu vai querer mais, aí tu vai ver 3 da manhã. Exato. E se não, tu vai para um lugar, tu vai ficando deixando aquele ambiente tranquilo. E depois aquilo passa a ser um ritual. E aí tu não vive mais sem aquilo direito, sabe? É muito gostoso depois que tu começa a fazer. A gurizada tem relatado muita questão, e aí eu já imaginava essa tua resposta, porque, novo, né? Por ser da área de TI, a gente sabe o que isso ocasiona, ou seja, os jogos, por exemplo. Aí a gurizada está ali até tarde, jogando no seu quarto e tal, naquela adrenalina total. Sim. Mas eu não consigo dormir. Mas, óbvio, você acabou de colocar 1 hora antes e tal. Você imagina como é que um jovem desse que está ali, está disputando, está batalhando, está matando, está no estresse total, jogando online, a equipe não está respondendo, ele está ali xingando. Agora desliga tudo e vai dormir. Não existe isso, né, Vi? Quer dizer, até ele sossegar, até baixar a adrenalina, e já é tarde por estar jogando até tarde. Quer dizer, vai se prejudicar, não tem como. Que horas que ele vai dormir e amanhã como vai acordar para ir para a escola? Vão voltar horas de sono nesse intervalo aí. Eu tenho certeza que muitos pais devem estar reconhecendo isso, porque é algo muito natural. A gente vê como professor na própria sala de aula. Dormindo. Quantos alunos sonolentos de manhã já, que deveriam ter dormido a noite inteira? O ideal é para um adulto, né, que a gente durma de 7 a 9 horas por dia. Menos que 7 é loucura, mais que 9 também não está certo. Mas dia eu durmo 4 horas, corro não sei quanto, 1 hora a conta vem. Mais cedo ou mais tarde a conta vai vir. Não dá 4 horas, um corpo não aguenta. A gente não é feito. Empresários de sucesso falam muito em entrevistas, olha, eu durmo 4 horas à noite, é o necessário. Não então dá. Não funciona, 1 hora a conta vem. A mesma coisa para os adolescentes, né? O ideal é ter horário para acabar. 10 horas acabou.
Não deveria passar das 10 para adolescentes. Até 18 anos, o que é recomendado é que eles tenham de 4 a 5 horas de acesso a telas. 4, 5 horas é um jogo. Exato. Né? Então, é recomendado que eles parem antes, né? Parem ali entre 9 e 10 horas e comecem a higiene do sono deles. O que é muito bom para adolescente? Nem todo adolescente vai meditar, né? Vai botar uma meditação guiada e vai deitar. Mas, às vezes, vai botar uma música que eles gostam. Não uma música agitada, uma música que acalme, né? Bota a música e vai dormir tranquilamente. Mas, de qualquer forma, né? Vai um tempo até poder pegar o sono, literalmente. Porque, para que sair do jogo, né? Você vai. Então, por isso que você recomenda até às 10 da noite, porque daí tem um tempo, então, para poder. Né? E o melhor sono é entre 9 e meia-noite. É o sono mais produtivo que tem. Tem essa questão do horário? Tem, porque a nossa maior produção de melatonina é nesse horário. Olha só. E é nessa hora que o nosso cérebro ele grava tudo que a gente aprendeu. Então, as pessoas que dormem a partir da meia-noite, por exemplo, já perdem. Já tem um déficit aí. Já tem um déficit. Para as crianças, né? A criança lá de casa, que não é mais criança, às vezes dorme de tarde. É bom dormir de tarde. Depois do almoço. Tarde, né? Depois do almoço, pelo menos 40 minutos já está muito bom. É muito bom dormir à tarde. Mas se dorme demais, vamos pegar um domingo, mais por exemplo, que isso. Você perde a noção, aí, inclusive, não. Né? Aí tu já acorda de mau humor. Isso, o cara acorda às 5 horas da tarde. Não. Não tu acorda de mau humor. Do dia. Mas um soninho ali de 40 minutos é saudável. Isso é recomendado. Uhum. Pô, legal, outras dicas muito bacanas. Gi, para a gente ir para essa reta final aí, que de fato nosso tempo já estourou, fala um pouquinho, estás atendendo o Brasil, fora do Brasil, inclusive, como é que está funcionando isso tudo na tua vida? Então, foi uma mudança bem grande desde que a pandemia entrou. Né? Junto com a pandemia, eu machuquei o pé, né? Que eu estava contando, é uma saga, meu pé, né? Mas junto com a pandemia, daí todo mundo teve que se recolher, né? Teve que ficar em casa. Aumentou o número de pessoas necessitando de atendimento psicológico. Então, a gente foi muito para a modalidade online, né? Os psicólogos foram muito para a modalidade online, até os médicos, né? Fora do Brasil, eles atendem todos online. Eles só vão presencial quando... Chama da teleconsulta hoje. Isso, existe, né? ou por aplicativo também, né? Então, daí eu acabei migrando para online a partir dali. Aí, por causa do pé, eu não consegui mais ir para a clínica. Eu ainda estava revezando ali, indo para a clínica quando precisava, né? Com as devidas proteção, máscara, gel e tal. Mas depois do pé não pude mais ir. Daí eu comecei a atender em casa. E aí começou... Meu consultório hoje é em casa. E hoje eu atendo de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo. Né? Então, hoje eu não atendo só Blumenau, eu atendo fora de Blumenau também, né? Atendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, atendo também essa pessoa do Nordeste, né? Que ela é uma cidadezinha muito pequenininha, que ela nem sempre fala o nome, e eu já acabei esquecendo também, ela vai brigar comigo. Aí eu atendo fora do Brasil, atendo Portugal, Berlim, Havaí... Chile... Estrangeiros, inclusive, sim, né? Não sim. somente brasileiros pelo mundo, né? Não, atendo... quando eu não... assim, o meu inglês para a parte do comportamento ainda não é bom. Aí eu passo para um amigo, para um parceiro de trabalho. Daí ele atende. Aí a gente faz parcerias, assim, né? Quando eu tenho muitos pacientes que eu tenho lá de fora, né? Principalmente do Havaí, do Chile, que eu preciso atender, eu atendo a esposa, mas a gente entende que o marido também está precisando, que é um problema de casal. Daí eu também passo para esse meu parceiro, que é o Rony, né? Então a gente faz bastante parceria. Ou ele passa para mim. Então a gente sempre faz essas parcerias, assim. Eu adoro desenvolver parceria. Eu desenvolvo parceria com todo mundo que quiser. Soma de esforços. Isso. E eu acho que esse network, essa questão de a gente trabalhar junto é muito mais... Claro, sem dúvida. Soma muito mais. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, estou 100% online. E como é que faz para falar com você? Como é que faz para marcar uma consulta? Então, eu tenho o meu Instagram, que é G_W Oliveira. O Chile depois põe nos caracteres, né? Ou através do meu WhatsApp, que daí... Pode falar, mas pode falar. É 47, né? 99168-4393.
Perfeito. Depois, só para deixar bem registrado, fica nos caracteres para o pessoal poder procurar. Isso, e estou aberta, né? A agenda tem sempre um espacinho. Aqui, olha, muitas horas ainda conversando. Sempre Sim, fantástico porque falar contigo. eu adoro também falar, né? Maravilhoso. E adoro Sheila, ouvir. Tempo nosso já ouviu, né? Mas, mais uma vez, um episódio fantástico. Fantástico. A conversa, quando é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Ai, muito obrigada por vocês terem me chamado novamente. Legal. E a dica aí para os nossos parceiros, né, o pessoal que nos acompanha aqui, a nossa audiência, de dar o toque referente sobre a diversidade, né? Tudo que a gente ouviu aqui. Ela passou aí do comércio exterior, que é a minha formação também, trabalhou em diversas empresas, depois foi para o ramo do varejo, empreendeu no varejo, descobriu que não era aquilo que ela gostava, e quando ela descobriu qual era a vocação, ainda assim ela passou pelo CRAS, passou pelo Presídio, ela foi fazendo todo esse networking aí, foi conhecendo todas as possibilidades da profissão. Isso é uma coisa fantástica para a nossa audiência, para que você veja que, se você não encontrou ainda o que você gosta, tenta de novo, tu tem tempo, o tempo está aí para todo mundo. Agradecer nossos parceiros comerciais que estiveram conosco aí, né? Melhores Imóveis. Para você que quer comprar, vender, alugar, tá aqui o QR Code na tela. Entra lá em contato com o Diego e com o Jason. A Etiquetas Dala também. Você que precisa de rótulos, ribbons, serviços, né? Tá aí o QR Code direto lá com a equipe comercial da Etiquetas Dala. E também a Ótica Conforto Visual. Nosso amigo Alan tá aí para te atender. Aqui o nosso foco é você. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio e um grande abraço a todos. É isso aí. Gi, quero agradecer do fundo da alma e do coração a tua presença. De forma muito especial. Sempre, olha, dá para conversar muito, mas muito tempo contigo. Obrigada. Agradecer muito essa sensibilidade, essa possibilidade de esclarecer certas questões que com certeza ajudaram bastante a nossa audiência e enaltecer a importância de uma área que a gente já conhece e reconhece, sabe da sua importância, mas sempre é bom lembrar o quanto a psicologia nos auxilia diariamente. Então, câmera e microfone para as suas considerações. Obrigada. E a tua despedida. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Eliomar, muito obrigada por dar essa possibilidade para a psicologia. A psicologia ainda não é tão ouvida assim, né? Não é tão reconhecida, ainda acham que é coisa de louco, mas, gente, não é. Sempre que for necessário, procurem um psicólogo, procurem um para chamar de seu, que vocês vão gostar muito. E eu sempre falo que o psicólogo ele proporciona uma viagem com um ticket só de ida, que é a viagem do autoconhecimento. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente nunca mais quer parar. Então, eu convido vocês a vir com essa viagem comigo. Obrigada. E eu assino embaixo. A Gislaine, com certeza, é realmente top. Mais uma vez, sucesso, viu? Obrigada, sempre. Obrigada. E agradecimento B, né? O Bernardo, querido, conheço desde criança, desde pequenininho e orgulhosamente amigo do meu filho, do Matheus. Então, muito sucesso também sempre, Bernardo, viu? Você é um menino de futuro brilhante, com toda certeza, e quero ainda poder te aplaudir muito aí nos caminhos da vida e vais alcançar todos os teus objetivos, tenho certeza disso. Tá bom? A você que esteve conosco mais uma vez, muito obrigado de coração, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse é o No Topo, sempre trazendo convidados muito especiais, pessoas que vêm para esclarecer, para mostrar o que fazem, a sua profissão, as nuances exatamente desse processo e para colaborar, seja você um estudante de psicologia, você que é um profissional da área, você que quer consultar-se, que queria conhecer mais exatamente de como é que funciona, enfim, com certeza atendemos aí os mais diversos públicos e, mais importante, estejamos juntos, estejamos no topo, que com certeza a nossa sociedade vai avançando cada vez melhor. Muito obrigado, mais uma vez de coração, e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Até lá, valeu!